Olá pessoal, então o tema de hoje vai ser Cuba. É uma democracia ou é uma ditadura? A gente está acostumado a ver nos meios de comunicação a classificação de Cuba como uma ditadura. Mas será que é assim mesmo? Então existem muitas nuances, muitos critérios para que se possa concluir se um sistema político é uma ditadura ou é uma democracia. Uma dessas características é o sistema eleitoral. E aí você pode perguntar, mas em Cuba tem eleição? Tem. Tem, e a gente vai ver hoje como funciona. Bom, então a primeira coisa a entender é que em Cuba existem dois tipos de eleições. O que se chama de eleições parciais, que ocorre a cada 2 anos e meio, e o que eles chamam de eleições gerais, que ocorre a cada 5 anos. Algo parecido ocorre aqui no Brasil. Nós temos as eleições para vereadores, deputados estaduais e prefeitos. E depois uma outra eleição, 2 anos depois, para deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. Então a gente vai ver no vídeo de hoje como funciona a eleição para delegados às assembleias municipais, que são as chamadas eleições parciais, certo? Então, só para a gente tentar contextualizar, tentar fazer um comparativo com o Brasil, as assembleias municipais de Cuba seriam mais ou menos como as nossas assembleias municipais, e o que a gente chama de vereadores seria mais ou menos o equivalente ao que eles chamam de delegados municipais. Mas a gente vai ver que os papéis são um pouco diferentes, na verdade bastante diferentes. Mas é só para a gente tentar dar uma contextualizada. Então, um dos principais argumentos para justificar que em Cuba o que existe é uma ditadura é o fato de que lá só existe um partido político. Mas tem um problema com esse argumento. Quando a gente usa esse argumento, a gente está implícito nele a ideia de que o papel do partido político em Cuba é semelhante ao papel dos partidos políticos no Brasil. E isso não é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente vai ver, por exemplo, com relação ao sistema eleitoral. Como que a coisa funciona no Brasil? Os candidatos a vereadores, deputados, senadores, governador, presidente, eles são impostos no Brasil pelos partidos políticos. A maioria das vezes os eleitores nem sequer conhecem esses candidatos. Para que alguém seja candidato é necessário que essa pessoa seja um membro de um partido político e que esse partido político escolha essa pessoa como um candidato. Em Cuba não. Em Cuba, aqui eu estou pensando mais nas eleições parciais, que elegem os delegados municipais, mas isso vale para as eleições gerais também, certo? Para qualquer eleição. Não precisa ser um membro do Partido Cubano, do Partido Comunista Cubano, que é o partido que existe lá, não precisa ser um membro do partido para ser candidato. E mais que isso, não precisa ser indicado, não é nem que não precisa ser indicado pelo partido, o partido não pode indicar ninguém. O Partido Comunista Cubano está proibido de indicar qualquer candidato a um cargo eleitoral. Tá? Então você pode se perguntar, mas então como que se escolhem os candidatos? Qual é o processo que leva à escolha dos candidatos em Cuba? Então isso se dá da forma, eu particularmente acho, a mais democrática possível. Os candidatos são escolhidos pela população, certo? Escolhidos através de voto. Então o que eles fazem na verdade é uma espécie de pré-eleição. Por que uma pré-eleição? Porque é uma eleição que vai eleger aqueles que serão candidatos a delegados às assembleias municipais. Então o que ocorre? As cidades são divididas em bairros, circunscrições, regiões eleitorais. Os moradores desses bairros se reúnem numa data especificada, se reúnem em locais públicos e apresentam quem eles querem que seja candidato. Certo? Então é apresentado um número X de pré-candidatos, de pessoas que eles querem que sejam candidatos. Em geral, esse número excede ao número permitido de candidatos, propriamente dito, e, portanto, então, há uma eleição para decidir, dentre aqueles pré-candidatos, quem de fato vai ser candidato. Essas eleições
são realizadas em locais públicos. Todos os cubanos com mais de 16 anos ou mais, podem votar e podem ser eleitos. Então esse é o critério. O partido político não tem absolutamente nenhum papel na escolha dos candidatos. Então, uma vez escolhidos os candidatos, então dá-se início ao processo do que seria o que aqui a gente chama de campanha eleitoral. Mas como que é a campanha eleitoral no Brasil? A gente sabe bem que são campanhas que necessitam de muito dinheiro, muitas vezes são campanhas milionárias, multimilionárias, em que os candidatos, na maioria das vezes, focam em tentar denegrir a imagem do oponente, do concorrente. São campanhas ofensivas, agressivas, muitas vezes baseadas em mentiras. Enfim, a gente sabe bem como é que funciona a coisa por aqui. Então, em Cuba não existe nada disso, porque na verdade não existe campanha eleitoral. Os candidatos não podem fazer campanha para que as pessoas votem neles. Então, como esses candidatos já foram escolhidos pela população, escolhidos a candidatos, eles foram eleitos a candidatos, então eles são conhecidos da maioria da população, mas de toda forma são afixados nos locais públicos da cidade, hospitais, escolas, etc., folhas de papel com uma breve biografia, uma folha de papel para cada candidato, uma breve biografia do candidato e uma foto. Então as pessoas, então, no dia da eleição, votam pelos seus candidatos. Quem pode votar? De novo, todo cubano com 16 anos ou mais. Quem pode ser votado? Todo cubano com 16 anos ou mais. Então, dessa forma, são eleitos os delegados das assembleias municipais. Que, também é importante frisar, em Cuba os políticos, a política não é uma profissão, eles não recebem um salário por ser delegado das assembleias municipais. Eles recebem os mesmos salários que eles recebiam como antes de ser delegados. Certo? Então eles mantêm os seus salários originais. Não é uma ser político em Cuba não é uma profissão. Eles mantêm os seus trabalhos, claro que aí adequando as suas novas atividades como delegados da Assembleia Municipal, e o salário que eles tinham antes eles mantêm exatamente o mesmo, não aumenta nem diminui. Então essa é uma informação que pode ser importante para a gente entender essa questão de como é o processo eleitoral em Cuba e como isso pode ajudar a gente a tentar definir, segundo a perspectiva de cada um, se lá o que existe é uma democracia ou uma ditadura. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as eleições gerais, tá bom? Então espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou dá um like aí, quem não gostou também. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode botar aí que a gente vai tentar interagir, tá bom? Então até o próximo vídeo. Um abraço.